Eu sou empreendedora. E o que eu faço com o meu filho, Gi? É aquilo que eu falei, você fechou um contrato de R$ 2.000. E é um contrato que você não vai ter que entregar daqui 15 dias. É um contrato que geralmente o cliente fecha de 8, 6 meses para frente. Então, você recebe uma parte, né? Eu vou falar mais sobre isso em outra live de contrato, de recebe uma parte desse dinheiro, você trabalha com ele, faz a sua gestão e 20 dias antes o restante do dinheiro que é para você trabalhar e fazer a festa. Então imagina você ter essa engrenagem rodando, você ter a segurança de que o próprio cliente paga a encomenda dele, paga a degustação dele, paga a produção dos doces dele. Então a facilidade de trabalhar com doces finos é isso. A flexibilidade de horário. Tem gente que vai precisar acordar um pouquinho mais cedo para produzir que os filhos estão dormindo. Ou tem gente que é noturna, que prefere trabalhar mais à noite, que é o meu caso. Eu, quando tinha a Isabela, por exemplo, só a Isabela, eu trabalhava fora, o Júlio também trabalhava fora e eu pegava encomendas. Então, eu chegava em casa a hora que a Isabela e que o Júlio já estava dormindo, era a hora que eu ia para a produção e ali eu me realizava. Eu sou a coruja. E aí, quando eu saí do serviço mesmo e fui empreender, porque eu trabalhava em uma padaria e eu era confeiteira e eu fazia de tudo, gente. De tudo, 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 tudo. Vocês imaginam de padaria e de confeitaria, eu já fiz, já trabalhei, vendas nas ruas, vender só um tipo de produto, vender só brigadeiro, vender só bolo, vender só pudim, bolo no pote. Eu já passei por todos esses níveis da confeitaria. Por quê? Eu tenho 39 anos. Desde os 12 anos de idade que eu trabalho com confeitaria. O meu primeiro emprego foi em um balcão de uma padaria. E aonde nos dias da minha folga, eu pedi para que eu não folgasse e fosse aprender a trabalhar lá nos fundos. Então, eu aprendi a trabalhar com os doces, aprendi a fazer pão, aprendi a fazer salgado, aprendi tudo. E quando eu casei, nós dois ficamos desempregados, eu e o Júlio. E como eu era confeiteira, falei, vamos fazer. Comprei os ingredientes, saía para a rua e vendia. Gente, eu vendia muito. Eu vendia pudim, brigadeiro, eu vendia de tudo. Só que eu tinha uma paixão dentro do meu coração. Eu sempre tive, que eram os doces finos. Porque na época não tinha live, não tinha rede social, não tinha YouTube, Instagram, não tinha nem celular. Tinha banca de jornal com revistas. E essas revistas de noivas eram na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, onde se tinha Globo, artista, era de artistas que nós víamos casamentos nas revistas. Não é como hoje em dia se tem uma pessoa importante da cidade, um empresário que vai casar, vai lá e sai no jornal. Não, antigamente não era assim. E aí eu pegava meu salário, comprava as revistas de noivas, ficava olhando os vestidos e os doces. E a maioria dos doces desses que a gente via nessas revistas, eles não compartilhavam receitas. Tinha um tabu muito grande de compartilhar o pulo do gato, as receitas. Mostrava-se muito camafeu, via que tinha doce com ameixa, com amêndoas, um copinho ou alguma coisa de chocolate, mas sempre a mesma coisa redondinho. E era muito bonito, porque os casamentos aqui geralmente eram o quê? Brigadeiro e beijinho, né? E o cajuzinho. É quando a gente comia de casamentos que eu lembro de primas, né, que eu era criança que eu ia. Então, nisso tudo, como eu tinha liberdade na padaria, com 6 meses eu já trabalhava na confeitaria. Eu saí do balcão e fui para a confeitaria. Eu tinha liberdade lá dentro e eu ficava inventando moda e ficava inventando doce e eu olhava aquele doce na revista, tentava replicar, ficava inventando receita, se eu misturar isso com isso, dá o quê? Deu muita coisa, deu errada, foi pro lixo, mas muitas coisas deram certo. E essas coisas que deram certo foi o que me fez conseguir empreender com trabalhar com os doces finos, fazer os doces do meu casamento. Eu fiz os doces do casamento dos meus amigos e foi aí que eu comecei a ser reconhecida como os doces finos, como cliente semente. Então, eu fui meu próprio cliente semente. Como eu tenho alunas que a filha foi a cliente semente, a filha da amiga foi a cliente semente, o sobrinho, uma vizinha, que daí ela falou, Gi, não paro mais.
E nesse processo todo de trabalhar, você tem que dar um jeito. Se você trabalha em uma firma e você está gripada, você tem que levar um atestado ou você tem que ir. Se você tem que deixar seu filho, tem que dar um jeito. Então, assim, pensa comigo. Eu vou trabalhar com doces finos, eu vou empreender, vou ter essa flexibilidade de horário. Falando de flexibilidade de horários, é isso que eu falo para você. Porque quando eu decidi sair da confeitaria, a Isabela tinha 1 ano e meio. Eu falei assim, não, eu não quero. Eu entrava 5h30 da manhã e saía às vezes 6 horas da tarde, chegava em casa mega cansada. O Júlio trabalhava em 2 horários em outra empresa. Você tem uma criança de 1 ano e meio que está naquela fase que quer andar, que quer brincar, que quer tudo. E eu só queria chegar em casa e dormir, cansada demais. E esse 1 ano e meio de crescimento da Isabela eu não vi. Então eu falei assim, Júlio, se eu fiz os doces do meu casamento, fiz o casamento dos amigos, por que eu não posso trabalhar com a confeitaria de doces finos? Decidi sair e com a cara e coragem eu falei, eu vou fazer, eu fui. E foi nessa flexibilidade, com uma criança de 1 ano e meio, que eu comecei a trabalhar em casa e a produzir os doces. Comecei a fazer cone trufado, fiz trufas, fui fazendo o que me gerava já dinheiro, fazendo essa engrenagem rodar, mas já falando que eu era confeiteira de doces finos, tirava foto dos meus doces, mostrava foto dos doces dos amigos que eu fiz. E nisso, gente, nessa parte já começou a ter cerimonialista. E é por isso que eu falo, é importante você ter conhecimento do que você vai fazer. Por exemplo, a minha primeira caixa de doces que eu fui dar para fazer para uma cerimonialista, eu não tinha o conhecimento que vocês vão receber agora nessa live. Foi com a cara e coragem. Mas ela falou assim, você é a primeira, foi meu primeiro casamento. Você é a primeira doceira que me traz uma caixa de doces. As outras doceiras não apresentam o trabalho dela, mal conversam comigo. E mal eu sabia que fazendo essa conexão, essa parceria, é o que iria ali na frente me trazer muitos outros casamentos.